Seja bem-vindo ao Best of Portugal. Começou por ser uma pequena empresa de torrefação situada numa vila alentejana e conta hoje com um volume de negócios de 270 milhões de euros, exportando 18% da sua produção. Ao longo dos anos, a Delta tem sabido adaptar-se às exigências do mercado, tornando-se a primeira empresa portuguesa a receber o certificado de responsabilidade social. Vamos conhecer o seu segredo. Um armazém de 50 metros quadrados, 2 bolas de torra de 30 quilos e a vontade férrea de um homem que decidiu torrar café na raia alentejana. Foram estas as condições necessárias para que em 1961 Campo Maior assistisse ao nascimento da Delta. Numa época em que o mercado do café tinha atores bem definidos, os primeiros passos da empresa foram uma batalha travada cliente a cliente. Eu também muitas vezes pensei de continua e continuei. Continuei porque sempre sonhei que a vida deve ser feita de sonho, porque o homem que nasce aqui nesta região do interior do Alentejo, nessa época, que eu nasci nos anos 30, não há dúvida nenhuma que só sonhando. E eu, quando criei a minha própria empresa, já tinha bases de sonho. Para penetrar no difícil mercado do café, o fundador da Delta desenhou estratégias que tornaram o seu produto mais competitivo. Nós começámos a levar o produto da casa do cliente, começámos a fazer créditos, começámos a dar todas as outras condições, em que realmente isso nos veio dar uma força e nos veio dar uma atitude de podermos dizer vamos continuar porque realmente não precisamos desistir porque vamos a ter êxito. Os tempos da guerra colonial foram decisivos para o sucesso da empresa, que soube sempre antecipar-se às mudanças dos tempos, conseguindo um crescimento sustentado que atravessou 5 décadas. Esta empresa, quando comecei as minhas funções em Campo Maior, trabalhava-se muito manualmente. Recordo-me dos torradores, como é que nós fazíamos a preparação dos nossos produtos, tudo quase manual. Depois começou-se a produzir aqui na fábrica da Idade das Argamassas, já com sistemas semiautomáticos, mas com um volume e máquinas de maiores suportes cargas. E depois foi introduzido, mais ou menos há 10, 12 anos, o sistema automático. O cuidado na escolha das matérias-primas e a introdução de produtos inovadores explicam parte do sucesso da empresa, líder no mercado nacional. O café em cápsulas Delta Q representa hoje 15% da faturação do grupo, respondendo ao aumento do consumo doméstico, um número que deverá crescer à medida que a sua gama se continua a expandir. Obviamente o grande primeiro projeto que aparece de inovação é o Delta Q, são as nossas cápsulas, e aqui é quando a Delta pela primeira vez dá o primeiro passo de criar um conceito fechado, um sistema fechado. É a primeira patente do Grupo Naveiro e que está protegida esta nossa cápsula, e isso são no fundo os primeiros passos que obviamente depois tem uma sequência ao longo do tempo, e cada vez mais acredito e trabalhamos para isso, queremos ser uma empresa que oferece de facto uma diferenciação real e acresce valor a quem é cliente da Delta. O projeto Delta Q canaliza hoje cerca de 90% do que é a inovação do Grupo Delta. Foi ele o responsável pela criação de um gabinete de pesquisa e desenvolvimento, a quem coube a criação de produtos como as cápsulas de chá em tisanas ou o primeiro chá expresso do mundo. A aposta nos chás vem, aliás, confirmar um esforço de internacionalização de uma marca que já se encontra presente em 35 países. Ao mesmo tempo que consolidando esta estratégia de inovação, ir dando passos seguros, país a país, aqueles países que se calhar são mais óbvios. Porquê? Por causa da língua. Estamos a falar, em França é óbvio porque estamos a falar de uma comunidade portuguesa nesta altura, e que é muito, muito relevante para o nosso negócio. E, portanto, Delta e Delta Q representam para eles, se calhar, mais do que para nós portugueses que estamos cá no dia-a-dia. E, portanto, este mercado é para nós muito importante para arrancarmos. E depois todos os outros países que falam português, e, portanto, esta é um bocadinho a nossa estratégia, é irmos por países onde a língua facilita bastante a nossa introdução. Mas não tem sido só nos processos industriais e nos produtos lançados que o grupo tem inovado. A Delta tem desde sempre apostado numa política de responsabilidade social forte que envolve todos os colaboradores da empresa. O Centro Educativo Alice Naveiro
caracteriza-se por uma abordagem à educação, em que se procura estimular o empreendedorismo e o civismo dos mais novos, apostando em simultâneo no talento de cada um. Nós aqui trabalhamos de 3 formas diferentes. Trabalhamos numa primeira hora, trabalhamos em oficina, em que a criança de segunda à sexta-feira passa desde o inglês, na biblioteca, nas ciências, música, expressão dramática, empreendedorismo e informática. No segundo momento nós temos estudo acompanhado e depois, portanto, também cada oficina vai oferecer um clube, ou seja, nessa hora, na hora das 7 às 8 da noite, a criança escolhe o clube da sua preferência. 50 anos depois da fundação da empresa, a marca da Delta vai bem mais além do que o aroma típico que faz chegar às nossas mesas. A marca construiu um império e promete não parar por aqui. Sabe, é que eu sonhava com o café e tinha que fazer café. E porque nascia quase em cima dos sacos do café. E nada melhor que um homem sentirem a sua imagem, a sua presença no mundo, no sítio onde nasceu, poder continuar com ele. The sky's the limit e nós queremos, obviamente, ser uma das marcas mais representativas no universo do café, não só a nível de Portugal, porque isso já o somos, mas porque não a nível global. Líder no mercado de café, foi em 1997 que a Delta decidiu dar os primeiros passos numa nova aventura, fazer vinho numa terra de vinho. 14 anos depois, os vinhos da Adega Maior já conquistaram o mercado interno e começam a fazer sucesso fora de portas. Mas este projeto não para aqui. A construção de um lagar de azeite está já nos planos da empresa. Depois de transformar Campo Maior em sinónimo de café, o Grupo Nabeiro lançou-se no desafio de lhe devolver as suas origens vitivinícolas. A Adega Maior produz hoje 400 mil litros de vinho por ano e é a concretização desse sonho alimentado o planeta do Comendador. Este projeto remota ao ano 1998, a altura em que se começou a desenhar tudo desde o início. Começa pelo campo, com a plantação das primeiras vinhas, que depois, em 2002, vão dar origem aos primeiros vinhos. Foi assim que a aventura do Grupo Nabeiro no vinho, de facto, começou. Depois de Monte Maior, o primeiro vinho da marca, seguiram-se outros néctares. 2003 foi o ano do reconhecimento do trabalho feito, com a adega a conquistar inúmeros prémios do setor. A gama foi crescendo e ficou completa com brancos, tintos e rosés. Até que em 2007 a marca recebeu finalmente uma casa própria, com o traço do arquiteto Cisa Vieira a confirmar a sua especificidade. A adega, de facto, desenhou-se e materializou-se no ano de 2007, que foi a altura de inauguração. Na altura arrancámos com o projeto, precisávamos de uma casa para ter a nossa equipa, para poder produzir os vinhos, para termos a segurança, porque na altura eram feitos no exterior, as vinhas eram nossas, mas precisávamos de ter essa casa. E a partir de 2007, com uma casa construída, com um projeto de raiz, as coisas foram crescendo e florescendo naturalmente. Com uma adega que comprova a aposta em talento nacional, a marca tem-se também esforçado por retirar o melhor da região que a alimenta. O paladar frutado e simultaneamente fresco dos seus vinhos deve-se essencialmente a castas autóctones. Nós na Adega Maior o que queremos é fazer vinhos com uma personalidade própria, mas que traduzam o sítio de onde vêm. Nós temos aqui praticamente só castas portuguesas e muito bem adaptadas ao clima do Alentejo. Temos, no entanto, algumas castas estrangeiras, mas poucas e em muito pouca quantidade, que servem para temperar, como o sal e a pimenta, servem para nós fazermos os lotes mais equilibrados e mais complexos.
O sucesso dos vinhos do grupo serviu como rampa de lançamento para a criação de uma vasta gama de produtos gourmet com o selo da Adega Maior. Azeite, vinagre, passas de uva envoltas em chocolate e queijo de ovelha são apenas alguns exemplos destes produtos. Mas o vinho continua a ser a principal aposta da marca. O crescimento além fronteiras está em marcha e 20% da produção anual destina-se ao mercado estrangeiro. Neste momento, os mercados principais são Angola, estamos a falar de algum mercado europeu, desde Espanha, França, Luxemburgo, Suíça, Bélgica. Estamos também a dar os primeiros passos no Brasil e na China também, onde já estamos, um pouco em Moçambique, ou seja, estamos ainda também em alguns países onde também temos alguma presença de portugueses e onde a Delta também já tem algumas estruturas e nós aí aproveitamos um bocadinho essas sinergias e caminhamos lado a lado. Para os próximos tempos, existe já o compromisso de Adega Maior aumentar a sua vinha de 65 para 100 hectares. Um desafio que ninguém duvida que o Grupo Nabeiro vai ser capaz de cumprir. Inovar a tradicional indústria das artes gráficas. É com este espírito que a M2 se apresenta no mercado e se demarca da concorrência das gráficas industrializadas. Aqui, em vez da quantidade, opta-se pela qualidade, criatividade e originalidade. Come with me. Aquilo que eu sempre quis é fazer aquilo que gosto. E ao fazer aquilo que gosto, é sintomático que fazemos melhor. E depois ter também a ambição de querer ir mais além, ou seja, deixar de ser o tradicional que toda a gente faz e querer implementar um pouco mais. Fundada há 21 anos, a M2 é uma gráfica vocacionada para os pequenos trabalhos. Esse foi desde sempre o foco de José Martins. Consciente de que o mercado das artes gráficas estava saturado com outros prestadores, capazes de oferecer uma resposta barata a trabalhos de grande escala, o empresário decidiu inovar, apostando na tecnologia e numa oferta que se diferenciasse da concorrência. E comecei como toda a gente, comecei com uma máquina, depois comprei outra máquina, depois mudei de instalações, depois começou-se a ser conhecido, depois tive a sorte de começar a trabalhar com ateliês muito bons. Digamos que o que me catapultou um pouco foi um trabalho na altura que era muito concorrido, que era a Moda Lisboa. O que é que se fazia? Cada vez que havia a campanha da Moda Lisboa, todos os convites, todo o evento era desenhado por um ateliê que nos deu uma projeção, digamos, de uma maneira que não teríamos só com os trabalhos normais. Há uma maneira tradicional de fazer as coisas que faz com que as coisas sigam o caminho artístico. Bom, percebido isso e ganhando uma certa capacidade, o que é que me restava para ser um pouco diferente? Introduzir algo de novo. E o introduzir algo de novo era introduzir design. Se todos fizermos a mesma coisa, temos que baixar preço constantemente. Não traz qualidade, não traz valor acrescentado. Quando a gente anda um pouco à frente e estamos a introduzir design, e o design é sempre novidade. Quando há qualquer coisa a ser criado por um artista gráfico, isso faz toda a diferença. E é essa postura que nós tentamos ter no mercado, nós fazemos aquilo que muita gente nem sequer quer fazer. Não sendo eu designer, mas fui tendo ligação com designers do resto do país, de ateliês das mais diversas, oriundos dos mais diversos sítios. O que é que eu fui tentando? Criar, isso é normal na vida, a gente vai criando um intercâmbio com as pessoas com quem lidamos. E se a gente os satisfizer, o que é que eles vão querer? Vão querer trabalhar connosco.
A introdução de design nos trabalhos apresentados pela gráfica tornou-se numa clara vantagem competitiva e para tal valeu a experiência, entretanto adquirida, na relação com vários gabinetes de design. Somos de facto requisitados para um tipo de trabalho que determinados clientes que querem a perfeição não arriscam a meter o trabalho nas mãos de qualquer gráfica. Não é desprimor de facto que outras gráficas também trabalham bem, mas a atenção, o detalhe com que fazemos as coisas faz com que a gente tenha essa exigência do mercado e que os ateliês confiem em nós. Fizemos um livro, vou só mencionar um livro do João Vieira, portanto, artista plástico falecido ano passado, que foi talvez a melhor obra que nós fizemos cá. É um livro que neste momento custa 4.400 euros. E o que me orgulha mais quando eu digo que fiz esse livro é porque sei que o pintor, portanto o artista plástico, correu muitas gráficas, depois vinha saber, até escolher onde seria a gráfica que ele ia fazer. As máquinas tradicionalmente são as mesmas. O que é que elas trazem? Trazem evoluções tecnológicas incorporadas nas próprias máquinas. Nós agora introduzimos cá o corte laser, por exemplo, que é uma técnica que mais nenhuma gráfica tem. E nós vamos, com certeza, até trabalhar para colegas nossos. Isso traz um detalhe a determinados convites, a determinadas capas, que faz a diferença. E depois é continuar sempre nesses nichos do mercado, apostar naquilo que nem todas as gráficas podem fazer, porque aquilo que eu faço, uma gráfica que se começa a industrializar já não consegue fazer isto. Então, temos que ser uma pequena média gráfica e, de facto, fazer a diferença pela qualidade e pelo detalhe, ou então, quando se caminha para uma determinada postura de industrializar, já não é possível. Portanto, a diferença está precisamente no detalhe. A M2 e 2 ateliês de design uniram forças e criaram a marca Chapéu. Aliando o gosto pelas artes gráficas à modernidade do design, esta assinatura portuguesa pretende afirmar-se pelas suas criações, materializadas em objetos de uso corrente, em Portugal e além fronteiras. Eu posso ajudar o design a fazer coisas melhores e o bom designer inventa coisas boas para eu fazer, portanto, é sempre uma simbiose, um ajuda ao outro. Se o designer for bom, se a gráfica for boa, com certeza que teremos todos a ganhar. Nós ajudamos o trabalho deles. Não interferimos no design, na criação propriamente, mas ajudamos a que possivelmente algumas peças que eles façam consigam ficar melhores. E aí começa a satisfação e começa o gozo. Em conjunto com 2 ateliês de design, Alva e Maga, a M2 criou a marca Chapéu, que imprime design em objetos de uso corrente. Cadernos, agendas ou sacos são exemplos de criações concebidas através da união do tradicional com o moderno, ou seja, das artes gráficas com o design. Pensei em fazer capas diferentes, ou seja, fazer uma rotação completa ao trabalho. O nosso trabalho nunca será estático e então fazer uma marca onde o design esteja sempre a evoluir. Isso tem a vantagem de aparecermos com peças novas, tem a vantagem de dar importância ao design português, que não sei se será bem valorizado, e para isso nós somos uma gráfica, não somos um ateliê de design. Fiz uma parceria com 2 ateliês, que são meus amigos de longa data, e essa parceria consiste em, meus meninos, vamos inventar, vamos fazer, vamos tentar ganhar dinheiro, vamos estar satisfeitos com aquilo que fazemos e com certeza que isto vai marcar um tempo no design gráfico e até na indústria gráfica. Eles fazem o que gostam, eles inventam, eu não consigo inventar. Eu só vou tentar ajudar a que aquilo que eles fazem ter a exigência necessária para dar mais qualidade àquilo que eles inventam. Portanto, essa marca já nasceu ano passado. Temos calendários, temos cadernos, temos agendas. Numa fase embrionária de internacionalização, a marca Chapéu pretende exportar o design português. Numa era em que as novas tecnologias facilitam a globalização, os PALOP surgem como um dos mercados prioritários para levar a Chapéu além fronteiras.
Neste momento, para a marca, o que é que seria bom é, se houvesse algum parceiro internacional com capacidade para fazer distribuição lá fora, quer em Angola, quer em Moçambique, quer em outro país qualquer, porque de facto não temos esse know-how, não temos esse saber, estamos ainda um pouco a apalpar o que é distribuição. Mas temos uma marca com sentido de evoluir, com capacidade para evoluir, fazemos as coisas, temos bons designers por trás de nós, temos o suporte para fazer aquilo que gostamos e a marca está gira, o escaparate está giro, portanto, estamos nessa ambição de querer desenhar o nosso futuro, com certeza. Elegância e excelência. São estes os atributos que o grupo Diniz e Cruz associa ao negócio de confecção de vestuário de alta qualidade para ambos os sexos. A experiência é outro dos pontos que faz com que seja esta uma empresa portuguesa de sucesso. Esta empresa começou em agosto de 72, com cerca de 13 pessoas. Começou a fazer exportação em 1980. Começou com o primeiro mercado, a Alemanha. Hoje exportamos para cerca de 19 países. Exportamos com a qualidade que somos capazes de fazer, que é uma qualidade acima da média, uma excelente qualidade. Temos a preocupação de vender em bons clientes, de vender em bons mercados, temos a preocupação de selecionar quem vai consumir o nosso produto. E hoje temos cerca de 240 pessoas. O grupo Diniz e Cruz exporta perto de 90% da sua produção, sobretudo para a Europa, América do Sul, Estados Unidos da América, Canadá e África do Sul. E ao longo dos anos, o bom serviço tem contribuído para o crescimento da sua carteira de clientes. Nós fidelizamos com qualidade, com preço, com vestibilidade e com pontualidade. Somos uma empresa, de facto, com muita responsabilidade por aquilo que fazemos. E isso é importante e isso é que o cliente pretende. O cliente não pretende só preço, mas pretende, acima de tudo, um excelente serviço. E nós prestamos um excelente serviço. O nosso vestuário destina-se ao cliente final de classe média alta. A classe média baixa, nós não somos capazes de concorrer porque não temos preço. Isso vem, o tipo do nosso produto com preço para essa classe vem da Ásia, enfim, Marrocos. O nosso nicho de mercado não são coisas grandes, não são quantidades grandes, normalmente não vendemos em grandes superfícies, preferimos vender em casas pequenas, multimarca, com algum poderio para pagar aquilo que nós cobramos. O nosso segredo, se é que é um segredo, chama-se tradição. Nós temos que fazer as coisas o mais tradicionalmente possível. Naturalmente, com a evolução que o mundo todo tem tido, nós temos evoluído também. Temos máquinas altamente sofisticadas, mas o que lhe dá a qualidade, o que lhe dá o toque, o que lhe dá a imagem é a tradição. É a tradição. O trabalho manual. O desenvolvimento estratégico do grupo Diniz e Cruz continuará a passar pela aposta nos mercados internacionais, mas antes há que garantir e consolidar as relações comerciais existentes. Seguro é que o crescimento será sempre dimensionado à realidade da empresa, sem que a qualidade final dos produtos seja colocada em causa. A primeira posição que nós temos como estratégia é manter os mercados que temos. Primeiro, mantê-los, tentando nesses mesmos mercados aumentá-los ligeiramente. Não queremos aumentar muitíssimo nos mercados que já temos, não queremos. Nós
não queremos dar como exclusividade a 100% a cada um dos clientes, mas damos muitos exclusivos. Nós queremos e vamos conquistando um mercado de cada vez. Provavelmente iremos abrir alguns pontos de venda próprios em alguns sítios, não só em Portugal, provavelmente alguns também fora da Europa. A exigência dos clientes impõe que a empresa Diniz e Cruz esteja a par das últimas tendências da moda internacional. Estimulados por essas influências, os designers criam peças de vestuário que se destacam pela qualidade. Uma das imagens de marca da Diniz e Cruz. E nós temos uma equipa que faz sistematicamente investigação sobre as tendências de moda. Naturalmente que fomos criando jovens que foram formados nesta empresa, conseguimos reunir um conjunto de jovens que têm alguma capacidade e alguma criatividade para fazer as nossas coleções. A empresa tem uma personalidade desde a sua existência e nós conseguimos incrementar nesses jovens essa personalidade e desenvolvendo todos os modelos que fazemos. No fundo, aproveitando as mesmas matérias-primas, nós utilizamos essencialmente matérias-primas naturais. Sempre fomos apologistas de utilizar 100% algodão, 100% lã, fibras mais nobres como 100% cachemira. Os botões fazemos questão de utilizar corno natural ou madreperla. Portanto, tudo isto é fundamental para criar uma boa qualidade, uma boa imagem, e é isso que procuramos. Procuramos ser diferentes, procuramos fazer, de facto, inovar naquilo que é o tradicional. Nos conjuntos tradicionais nós tentamos sempre pôr alguma coisa nova, algum pormenor. Nós trabalhamos para vários mercados na Europa e fora da Europa também. Naturalmente que esta simbiose de mercados faz com que nós consigamos fazer uma coleção adequada a cada mercado, no fundo, estando também a todas elas interligadas. Uma coleção para a Alemanha está ligada na sua criatividade com a coleção da Espanha, com a coleção da Holanda, mas simplesmente varia as cores, variam os modelos, os moldes. Esta empresa é uma família grande. É uma família onde quase todos nos tratamos por tu e bem. Aqui vive-se, trabalha-se e está-se com alegria. Eu acho que a alma da empresa é todos nós sentirmos a empresa e não olhar aos outros, mas olhar a nós próprios, chegando a um mercado, a um público-alvo, que é aquele que nós pretendemos, um adulto com um espírito jovem, um jovem que quer vestir algo com qualidade, com pormenor, que se quer diferenciar de outras coleções. Naturalmente, em termos nacionais, eu penso que nós trabalhamos o pormenor, trabalhamos a diferenciação, e é por esse motivo que o nosso cliente nos procura, não é? E por hoje só me resta despedir. Volto para a semana com mais 3 histórias que fazem o melhor de Portugal. Até lá, tenha uma boa semana.